Filmando. Bom, boa noite, gurias que estão entrando. Gurias, hoje eu estou muito orgulhosa e muito feliz da nossa professora, porque, vocês ouviram já quando eu falei da minha mentoria, que eu tenho uma ONG aqui em Porto Alegre que se chama Instituto As Lolas. O Instituto já existe há 5 anos, mas há muito tempo atrás, quando eu comecei o projeto, uma das minhas professoras, das Lolas, foi a Tatiane. A Tati tem uma história de... Me arrepiei agora. A Tati tem uma história de vida linda. Eu não vou dar spoiler, tá, Tati? Eu vou deixar tu contar a tua história, mas eu estou muito feliz que tu está aqui com a gente. A Tati começou a jornada no ano passado, né, Tati? Foi na sua acelerada, não sei se finalizou, agora ela vai contar pra gente. Não consegui finalizar. A Tati é cheia de projetos, teve várias conturbações em sua vida e agora estamos numa fase boa, eu acho, né, amiga? É. Mas Deus sabe todas as coisas, tenho muita fé em Deus, né, gurias? E eu tô conseguindo todos os dias, assim, que nem vocês, né? Uma dificuldade durante o dia, uma correria ali, uma correria aqui, mas vamos embora. Então, a Ju quer que eu me apresente, tu vai botar pra apresentação. Eu acho que não precisa, mas sempre é bom a gente ter algumas imagens. Eu também tô com uma minha colinha aqui do lado pra gente poder se guiar. Paty, estilo Paty, minha linda, minha amiga, que eu amo de paixão. A Paty está aí, já está online? Espero que sim, né? Ah, tá ali, estilo Paty. Patrícia está em Gramado, chiquérrima. Muito demais, eu tô só acompanhando, curtindo lá e seguindo, né, o filhote, o Afronário, parabéns, sucesso, né? É um sucesso para todas nós, como mães, assim. É uma alegria, né, a gente poder estar compartilhando esse momento com a Paty. Bom, eu sou a Tati, eu tenho 48 anos. Todo mundo me conhece pela Tati do Sabão da Tinta. O meu negócio, vou começar a falar um pouco de mim, quem eu sou, né? Como nasce o meu negócio. E eu acho que de repente a gente nem. A Ju vai passando ali, a gente vai seguindo ali, mas acho que não precisa seguir aquela lógica. Eu não sei como é que tu faz, Ju. Perguntas, a pessoa levanta a mão ou é no final? Tati, a gente tem feito assim, ó, a gente deixa a pessoa falando ali toda a sua apresentação, e aí no final a gente abre para perguntas, porque daí eu paro de filmar, porque daí a pessoa também fica mais confortável, porque essa aula aqui vai para o YouTube, tá? Nosso canal do YouTube, onde só nossas alunas têm acesso. E aí, daqui a pouco, a pessoa quer compartilhar alguma coisa pessoal, então a gente para a filmagem, e aí elas têm uma troca ali com a professora. Pode ser assim? Claro. Então, gurias, eu comecei jornada o ano passado, eu fui uma das selecionadas, mas não consegui finalizar. Várias coisas aconteceram no meio do caminho, não consegui acessar, não consegui entrar na aula, às vezes estava em outra atividade, e, enfim, aí a gente tem que acabar fazendo uma opção, né? E eu acabei não conseguindo finalizar. Mas eu ainda tenho vontade, sim, de seguir essa jornada, porque eu vejo os gurias postando e compartilhando e marcando. Eu acredito que o conhecimento nunca é demais, né? A gente vai sempre se renovando a cada pessoa que a gente conhece, em cada jornada diferente. Quando eu comecei meu negócio, eu fazia sabão. Hoje eu atuo como consultora de impacto social e ambiental. Então, a gente vai, dentro das mentorias, que a gente vai se qualificando e conseguindo entender o negócio da gente. Para que serve o negócio da gente, né? Qual a finalidade do nosso empreendedorismo? Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Tati, sou da Restinga, tenho 48 anos, sou mãe de 4. Infelizmente, faz 3 meses que eu perdi meu filho de 15 anos. Meu filho foi vítima de violência. Eu ainda sofro muito, mas o que tem me dado forças são vocês, né? Eu vou acompanhando a jornada de mães, vou acompanhando as redes sociais e continuo fazendo meu trabalho, né? Então só eu sei quando eu chego dentro da minha casa, que eu entro no meu quarto, a saudade que eu sinto daquela voz me chamar de mãe. São coisas da vida, a gente tem que aprender a superar, a gente não supera, né? Mas a gente tem que aprender a conviver sem. E a saudade, né? Momentos bons vão ficar sempre na lembrança. Então, eu vou contar um pouco de mim.
Eu sou ex-moradora de rua. Durante 20 anos eu fui dependente química, eu era usuária de crack. Durante 12 anos, desses 20 anos, eu estive em situação de rua, de vulnerabilidade social, rua mesmo. Morei debaixo da ponte, pedi esmola, fazia parte de aluguel social, quase nunca ia dormir e nos locais do aluguel social, passei por vítima de violência doméstica. Eu conheci a droga com meu ex-marido, falecido hoje, ele era usuário e eu comecei a usar com ele, né? Claro que foi por opção minha, mas a gente sabe o quanto um relacionamento influencia nas nossas decisões, influencia naquilo que a gente vive. Influencia, então, meu telefone aberto. Influencia nas nossas decisões, né? Influencia nas nossas escolhas também. E quando eu comecei a usar, eu nunca imaginei, assim como muitas mulheres, e não só mulheres, homens também, que podem se viciar no meio do caminho, e comigo aconteceu, foi muito rápido. Eu tive muitas internações, várias internações sem sucesso, né? Foram mais de 20, mas eu sempre tive o apoio familiar da minha mãe, né? Que por um bom tempo ela não conseguia, mas sempre me procurava, né? Colocava uma foto no jornal, a rede social quase não tinha naquela época, então foi bem difícil. Dentro da minha trajetória e situação de vulnerabilidade social, eu conheço a reciclagem, porque eu precisava, né, de uma forma de sustento, então, não só para mim me sustentar o meu vício, mas também para mim sustentar na rua, né? Ter ali um dinheiro para comprar uma coisa para comer, um cigarro, enfim, alguma coisa assim, nesse sentido. E eu conheço a reciclagem, então sempre que eu reciclava, para quem não me conhece, eu sou portadora de deficiência física, eu tenho artrose no quadril direito, então eu tinha muita dificuldade de puxar materiais pesados, assim. Então eu acabei optando pela escolha da garrafa plástica. E dentro da garrafa plástica vinha os óleos. E eu, na minha ignorância, eu não entendia o porquê que vinha o óleo, né? Eu acabava descartando aquele óleo, porque para mim o que me interessava era a garrafa plástica, que era o PET. Né? Então eu passo por um processo de ressocialização, passo por um processo de tratamento psicoterapêutico, internação, fazendo as terapêuticas, né? E aí dentro desse processo, eu volto para a ressocialização, para mim, foi a parte mais difícil que eu tive dentro do meu tratamento, foi a ressocialização, né? Até a Ju, ela tem esse projeto aí das Lolas, eu acredito que ressocializar uma mulher que passou por uma situação de vulnerabilidade social é muito difícil, assim como a gente também tem as mulheres que vivem nas casas de amparo, né? Mulheres que são vítimas de violência doméstica, muitas vezes elas têm aquele medo, aquele receio de voltar ao convívio, né? Por não ser aceita, por se sentir discriminada, por se sentir não pertencente ao local, né? Ao local, por achar que não pertence a esses locais, né? E comigo também aconteceu isso, a minha maior dificuldade foi a ressocialização. Então, ali, nesse período, eu começo a estudar e começo a pesquisar. Eu sempre fiquei com aquela inquietude dentro de mim. Por que que as pessoas descartavam o óleo de cozinha dentro da garrafa plástica? E aí eu começo a fazer, a pesquisar e descubro que dava para fazer produtos de limpeza através do óleo reciclado. Ali, basicamente, o sabão, né? E aí eu começo a testar, treinar, testar, porque muitos anos antes eu já fazia produtos de limpeza, esses que passam na frente da casa, sabe? Clorito, cloro, clorofila, essas coisas, eu já fazia, mais um produto químico. E aí eu começo a estudar, então nasce o sabão da Tinga. E aí, pra mim, eu fazia sabão. Pra mim, eu fazia sabão, né? Por isso que é tão importante vocês estarem juntas, né? Então, eu conheço o coletivo das empreendedoras Restinga, e ali eu entendo que eu faço muito mais do que sabão. Que o meu trabalho, ele é um trabalho de impacto social e ambiental, né? Então, a gente tem a nossa visão, que é promover a sustentabilidade ambiental e empoderamento feminino,
reciclando o óleo de cozinha, que seria descartado de uma forma incorreta, e transformando esse produto em um produto biodegradável. O que que acontece? A gente recicla o óleo de cozinha, 1 litro de óleo, gurias, contamina 25 mil litros de água. Você sabe o que que é esse impacto? Vocês descartarem de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer local. Então, 1 litro de óleo de cozinha, ele contamina 25 mil litros de água. O óleo de cozinha, ele cria uma camada no solo que ele impede a absorção da água. Então, ele é, sim, um dos grandes vilões do meio ambiente, porque ele é um vilão que a gente não visualiza, né? A gente não consegue. É diferente da gente pegar uma garrafa plástica e jogar aqui no chão. A gente vai lá e junta. Só que, então, aí eu começo a fazer gestão ambiental, a estudar, a começar a entender um pouco mais do meu negócio, né? E eu vejo que eu faço muito mais do que sabão. Então, a gente cria uma linha de produtos biodegradáveis, que são produtos sabão em pó, sabão líquido, sabão em pasta, sabão em barra. Todos os produtos são biodegradáveis. Por que biodegradáveis? Porque não contamina o solo, não contamina a nossa saúde, não contamina o meio ambiente. E a gente está falando de grandes marcas, de grandes empresas de produtos químicos. Vocês têm ideia do que um garfo, um talher, a gente tem que enxaguar 20 vezes para depois poder utilizar. 20 vezes para depois poder utilizar. E isso não ocorre em nossos produtos biodegradáveis. Ou seja, vocês mesmos podem fazer na cozinha de vocês, na casa de vocês, para vocês mesmos utilizarem, gerando renda. Também pode gerar uma economia doméstica. Dá para fazer com economia circular dentro da comunidade de vocês, né? E muito mais atuando como um impacto, né? Então, a nossa visão é a gente ser referência, né, naquilo que a gente faz. E eu comecei a entender que era muito mais do que fazer sabão. O nosso negócio que a gente faz, eu já fui chamada, gurias, até de a nega do sabão. Lá vem a nega do sabão. Mas é o nome que eu escolhi porque é o nome da minha comunidade, da comunidade onde eu moro, né? Então, é importante, sim, o negócio de vocês, para vocês. Porque o que que acontece? As pessoas entendem dentro da periferia que a gente faz um corre, que a gente quebra um galho, que a gente faz um bico, né? E a gente mesmo às vezes se entende desta forma, né? E não é assim. Vocês são empreendedoras, vocês são mulheres fortes, vocês são empreendedoras de sucesso, né? Então, o negócio de vocês é para vocês e vocês têm que saber qual é o público de vocês, né? Eu sei que o meu produto que eu vendo aqui, né, que eu produzo aqui na Restinga, não é o pessoal da Restinga que compra. Eu vendo na Cidade Baixa, eu vendo no Bonfim, eu vendo na Redenção, porque são locais que as pessoas já têm uma consciência ambiental, né? Então, é muito importante, porque dentro da nossa comunidade, não só da minha, de outras aqui, da nossa cidade, a gente tem que primeiro capacitar essas mulheres, e a gente tem que, não, primeiro a gente tem que reeducar mulheres, reeducar pessoas, reeducar mulheres, para depois a gente capacitar elas, né? Para elas Então a gente tem, os nossos valores são sustentabilidade, acho que tem ali, né, Ju? Sustentabilidade, empoderamento, qualidade, integridade, colaboração e inovação. Inovação não é somente digital, né? A gente pode inovar dentro da comunidade, dentro da periferia de várias formas, né? Eu também fui assistida num momento pelo Instituto As Lolas, e hoje eu estou aqui. Eu também passei por um processo de ressocialização, eu também utilizei o CAD único, eu também recebi Bolsa Família, eu também fui assistida pelas questões do governo, né? Políticas públicas, também passei por toda essa trajetória. E graças a Deus eu consegui romper, né? Então hoje eu tenho propriedade para falar sobre dependência química, hoje eu tenho propriedade para falar sobre mulheres que passaram por agressão, situação de vulnerabilidade social, né? E eu consegui romper. Por dificuldade financeira, né? A dificuldade financeira a gente ainda vai apertando dali daqui, puxando dali daqui. Mas então, assim, é muito bom e muito importante a gente estar sempre juntas e unidas. Vamos ver onde é que eu tô aqui.
Então, é muito importante a gente estar sempre nesses coletivos, juntas e unidas, né? Entender para que que o negócio de vocês é importante, o porquê que o negócio de vocês é importante, né? A gente tem uma responsabilidade enorme hoje, a gente tem passado por grandes dificuldades aqui, né? Nas enchentes, a gente teve uma prévia do que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, o que ocorreu aqui, eu que hoje trabalho como ambientalista, não sabia que eu ia me tornar uma ambientalista na vida, mas hoje eu atuo nesta forma, eu entendo que o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foi só uma prévia do que ainda está por acontecer, né? Então, são pequenas ações que fazem toda a diferença dentro da nossa comunidade, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, né? É, a gente tem todo um cuidado, eu vou ver se antes de finalizar ali, eu pego para vocês se eu tiver produto aqui em casa. A gente tem todo o cuidado de embalar o sabão em barra, a gente embala com papel celofane. Porque a gente traz todo um estudo, porque a celulose ela se dissolve em 180 dias no meio ambiente. Então, se por acaso vocês descartarem de forma incorreta ou o papelzinho voar quando vocês forem usar uma barra, você sabe que elas vão dissolver 180 dias no meio ambiente, né? Os nossos produtos líquido, em pó e barra, eles se tornam mais caros, mas por isso que nasce o sabão da Tinga, para democratizar o acesso de produtos biodegradáveis à periferia, à comunidade, porque são produtos mais caros. Vou dar um exemplo da alimentação. Hoje, Tati, eu não consigo comer organicamente saudável, né? Porque eu acho muito caro. Na verdade, a minha renda ainda não alcança a fazer uma alimentação orgânica, né? Com produtos que eu mesma possa plantar, ou que eu tenho um espaço para plantar. Hoje eu tenho aqui no meu pátio, no meu terreno ali, eu tenho umas cebolinhas, umas salsinhas, algumas coisas assim. É um temperinho para carne, mas não consigo fazer plantar uma alface, porque eu não tenho esse espaço ainda. Estou pensando em tal, botar na garrafa PET, assim, enfim. Então a gente sabe que comer organicamente é muito caro, né? Então a ideia do Sabão da Tinga ele nasce para democratizar o acesso à periferia a esses produtos, né? Porque a gente não tem esse acesso. Existem produtos de limpeza biodegradável, existe de outras marcas, muitas, mas são muito caros. E difícil acesso à comunidade, à periferia, porque a gente está falando, né, pessoal, de grandes marcas, que eu nem vou citar aqui, mas a gente está falando de sabão em pó, de marcas conhecidas, de marcas famosas, né? Porque às vezes também não limpam tão bem, mas o comercial, o marketing faz com que a gente acabe consumindo. Geralmente, o que que eu posso dizer para vocês? As pessoas que produzem, elas não consomem esse tipo de produto, porque elas sabem o quão prejudicial é para a saúde da pessoa. Vamos dar um exemplo, a gente traz isso, no Sabão da Tinga, a gente traz isso bem na linguagem popular, na linguagem da periferia, para que as pessoas consigam entender. Leva teu filho para uma escolinha, o chão tá limpo, aparentemente. Passaram cloro, passaram clorímetro, passaram pinho-sol, enfim. O que que acontece? Tu larga uma criança no chão, a criança acaba ficando com virose. Ah, é virose. Aí leva para o hospital, é virose. Porque colocou a mão no chão, colocou a mão na boca. Não, isso aí são agentes químicos que tem. A gente está trabalhando muito para que a gente consiga fazer uma lei, né? Para que a gente consiga inserir também produtos de limpeza de qualidade, biodegradáveis, não necessariamente produzido pelo Sabão da Tinga, porque eu acredito que a gente também não tenha condições de produzir em grande escala, assim, mas que seja pelo menos uma porcentagem, 25%, inserido dentro das escolas de educação infantil. É muito importante, isso eu estou falando como mãe, né? Porque a gente desconhece algumas informações. Na verdade, essas informações, elas não são passadas para nós, né? A gente sempre, por exemplo, agora a gente está tendo vamos ter a COP30, né? Eles estão falando de nós, quer dizer, eles vão falar de nós sem a gente, né? É, a gente, diárias de R$ 6.000, então a gente não vai ter acesso. Não tenho condições de sair daqui de Porto Alegre, gostaria,
né? Quem sabe a Casas Bahias aí não, dona de si aí não nos patrocina, né? E a gente estar presente nesses lugares, assim, é importante, né? É importante porque a ideia é que a gente consiga democratizar o acesso, passar informações. Então, hoje eu atuo como educadora ambiental dentro das comunidades, né? Não só na parte de saboaria, que são meus produtos que eu faço, eles entram como uma oficina de educação ambiental, então eu atuo hoje como educadora ambiental, educadora social, né? Essa é a minha fonte de renda hoje. Fomos aceleradas. São coisas que as gurias também se desconhecem, muitas vezes de formas que a gente consiga acelerar os empreendimentos deles. Na verdade, essa parte de aceleração, não sei se tu já conversou com ela sobre isso, Ju, em outro momento. Essa parte de que eu falo de aceleração é a aceleração financeira mesmo, né, gurias? Uma aceleração financeira que vocês recebem através de aporte de editais, né? Deixa eu só ver aqui onde é que tá a minha colinha aqui. Então, a gente tem a parte. Tá, falei de sabão, dos produtos. Então, a gente tem. Eu começo, olha só, gurias, como a gente vai migrando dentro do nosso próprio negócio. A partir do momento que a gente começa a conhecer e entender sobre o empreendedorismo. Eu começo fazendo sabão. E aí, eu vendia uma barrinha de sabão por R$ 5, tá? E aí, a partir da barrinha de sabão, eu tenho que coletar o óleo. Eu tenho que coletar o óleo. Aí a gente começa a coletar o óleo de vizinhos, amigos, conhecidos, parentes, e comércio local, e quem já tem essa consciência ambiental de separar o óleo, né, que já sabe, que já é informado, já é capacitado, já é instruído para isso, né? Então a gente começa recolhendo óleo. E aí, dentro do meu negócio, eu crio várias formas de fazer uma geração de renda, né? Hoje a gente tem a parte da coleta de óleo, porque o que que acontece? Tem uma parte do óleo, Ju, que a gente não consegue fazer sabão, né? Produtos de limpeza. Então a gente passa para um parceiro, monetiza para um parceiro, que ele filtra e faz biodiesel, porque eu não tenho refinaria ainda, né? Então eu monetizo para um parceiro que ele faz biodiesel. E tem uma outra parte que a gente passa para um parceiro que faz ração animal. Olha quantas pessoas a gente consegue beneficiar, descartar de forma correta e, e de quebra as garrafas plásticas que as pessoas doam com óleo vai para o galpão de reciclagem. Então a gente tem a parte da coleta do óleo, a gente tem a parte da produção de produtos, né? A gente tem as oficinas de capacitação, que a gente trabalha com capacitando mulheres, também empoderando mulheres, né? Para que elas façam, para que elas consumam, para que elas consigam ter uma economia, porque a partir do momento que tu deixa de comprar o teu sabão em pó lá no mercado da esquina, no botequinho da vizinha ali, tu tá economizando pro teu bolso. Tu mesmo produz aquilo que tu mesmo vai usar de qualidade, sem contaminar o solo, sem contaminar a tua saúde, né? A gente tem a palestra dos guardiões do meio ambiente, que a gente faz dentro das oficinas, dentro das escolas, né? E a gente tem a parte da palestra dos adultos, né? Que são os guardiões do meio ambiente e os heróis da reciclagem. O que que acontece? Quando a gente ministra essas oficinas dentro das escolas de educação infantil, tem muitas crianças que têm vergonha de falar que seus pais são recicladores. Então, a gente também tem uma linha, que é um sabãozinho da Tinga, que é o Zinho, que a gente trabalha com eles numa forma lúdica, e no final da oficina, eles ganham uma medalha para levar para os heróis da reciclagem. E aí muitos dizem, eu vou levar para o meu herói, que meu herói é meu pai é reciclador, muitos se emocionam, porque muitos têm vergonha de falar que o pai é reciclador, e muitos entendem que o verdadeiro herói do nosso meio ambiente são os recicladores, né? É eles que entram dentro do bueiro, é eles que muitas vezes acabam desentupindo ali para tirar a sujeira que tá lá, porque para eles a sujeira acaba virando dinheiro. Então, o que que acontece, Ju? A partir do momento que a minha vida, eu, Tati, a minha vida foi reciclada, eu tive uma nova oportunidade. Eu reciclo os materiais que seriam descartados e transformo eles num produto de qualidade, de fácil acesso à comunidade. Então, é muito importante. Nós ganhamos, né? Não sei se você sabe, ainda não postei na rede social, nós já ganhamos 13 editais
do Amplitude Perifa, financeiro e mentoria. Já ganhamos da Coalizão pelo Impacto, também financeiro e mentorias. E agora a gente ganhou a fábrica do sabão da Tinga, que vai ser instalado na Restinga, né? A partir do mês de setembro ela já chega. Nós já estamos trabalhando com 10 mulheres sendo aceleradas, né? Elas vão receber o capital semente também no final do ciclo, né? Elas vão receber um capital semente, vão receber um certificado, e a gente quer que elas sejam multiplicadoras da nossa ação, na verdade, né? Então, a gente tem aqui, foram mais de 24 mil litros de óleo, desde 2021, quando eu me torno CNPJ, porque eu ainda sou MEI, sou CNPJ, né? Foram 24 mil litros de óleo reciclado, foram mais de 320 pessoas capacitadas, mais de 35 oficinas, né? E mais de 10 mil produtos vendidos. E assim, ó, e entre tudo isso, a gente tem o último dado ali que é muito importante. Foram mais de 6 milhões de litros que nós deixamos de contaminar com a reciclagem do óleo. Vocês têm ideia do que é isso para o meio ambiente? Para o mundo? Então, eu sou signatária dos sistemas das ODS, acho que está mais ali embaixo, né? Sou top 10 da Expo Favela do Rio Grande do Sul, do ano de 2024. Fui speaker, né? Isso tudo daquela barrinha de sabão. Fui speaker do South Summit, que foi transmitido para 55 países. O mês passado eu estava na França, fui para a França, fui para a Expo Favela Paris, para falar do impacto ambiental e sobre as mudanças climáticas. Vocês têm ideia do que é uma mulher da periferia, ex-moradora de rua, negra, portadora de deficiência física, estar lá num palco, speaker do South Summit, da Expo Favela Paris, né? Então a gente foi para um painel com o governo do estado para poder falar sobre alterações, sobre mudanças climáticas. Também participei da assinatura ali do programa Mulher, Avança Mulher Empreendedora do governo do estado, né? Mas isso tudo é pelo impacto que o meu negócio gera dentro da minha comunidade. Então, a gente tem uma ideia de replicar esse modelo de negócio para as outras 17 regiões. A gente já fez algumas oficinas na Cruzeiro, no bairro Cristal, em outros bairros, né? Estamos com convites também para ir para o interior do estado. E o mais importante disso tudo é que o nosso impacto. E aí, tudo isso, gurias, eu falando para vocês, eu consegui enxergar a partir das mentorias de cada edital que eu passava, o dinheiro, no começo, eu vou ser bem sincero, no começo eu iniciei pela grana, né? Que aí eu queria comprar mais soda para fazer mais sabão, porque a soda eu achava caro, né? Então, e depois eu comecei a entender que não, o dinheiro ele é importante, mas eu tenho que saber aonde eu vou investir o meu dinheiro, para que eu consiga fazer com aquele meu dinheiro. Então, assim, hoje o sabão da Tinga, ele já recolheu mais de 6 milhões, 24 milhões de litros de água. A gente já deixamos, eu tenho aqui anotado aqui, deixamos de emitir 59 milhões de CO2. Vocês têm ideia do que é isso para o meio ambiente? Isso equivale a 5 carros populares. Então, com aquela iniciativa que nasce dentro da minha cozinha da minha casa, com um potinho de soda de R$ 20 e uma garrafinha de óleo, que era a que eu mesma juntava, num balde, com uma colher de pau, ali, eu começo a fazer as barrinhas de sabão, e depois eu começo a entender que eu faço muito mais do que sabão. Que o meu negócio gera impacto social, gera impacto ambiental, e a gente tem, eu acho que tem que, a gente entra ali, eu acho que no mínimo a gente atinge ali no mínimo 17 ODS. Desculpa, a gente atinge ali no mínimo 10 ODS, eu acho. Acho que é isso, né? Isso, a gente atinge no mínimo ali umas 10 ODS. E eu, Tati, eu não tinha visão de quão grande era o meu negócio, né? Eu não ganho tanto dinheiro assim, mas hoje eu já consigo me sustentar, né? A gente consegue ter uma qualidade melhor de vida, trabalhando, empreendendo e principalmente, gurias, aprendendo a conhecer o negócio
de vocês, né? Assim como eu aprendi a conhecer o meu negócio, vocês conhecerem o negócio de vocês. O que vocês fazem é muito mais do que fazer, o que, vou falar de mim, tá? O que eu faço é muito mais do que fazer uma barrinha de sabão. E aí eu tentei me diferenciar no início, né? Eu comecei a estudar, a pesquisar, aí eu, né, hoje eu faço, porque hoje eu faço vários tipos de produtos de limpeza, né? Eu também faço velas aromáticas e o óleo de cozinha tu pode fazer até tinta. Então, o diferencial é vocês saberem diferenciar o negócio de vocês, né? Por que que o negócio de vocês tem que ser diferente, né? Para entrar numa escala Nós não somos melhores que ninguém, mas a gente quer que o nosso negócio tenha visão, né? Que seja visto, que seja lembrado, né? Então, assim, vocês fazerem com que o negócio de vocês seja, é, se encaixe numa trilha de diferencial, né? Ah, eu sempre prezo muito pelas questões sustentáveis, né? Pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, pelaquilo que está em alta neste momento, pelaquilo que está em pauta neste momento, né? A gente poder falar sobre erradicação da fome, que isso não está longe da gente, acontece com o nosso vizinho do lado, às vezes, e a gente não fica sabendo, né? De tu poder gerar uma oportunidade, de tu poder sair também, né? A gente conseguir romper barreiras e sair da mesmice, né? Então, isso é muito importante para mim, é muito importante quando eu vejo uma empreendedora ou um empreendedor local se reconhecer como empreendedor. Porque às vezes não tem uma carteira assinada, às vezes não pago um MEI, né? Muitas vezes, às vezes fica doente e não tem ali, então eu não consegui. Eu não consegui acompanhar o Donas de Si, mas eu acho que vocês também falam muito dessa parte, Ju, dessa questão de eles se reconhecerem enquanto MEI, se formalizarem, né, enquanto MEI, assim, Tivemos é, é, aulas específicas, Tati, para falar dos benefícios da MEI, o quanto é importante, né, também para ser visto como uma empresa, pessoa física, pessoa jurídica, né? isso, e se tornar uma pessoa reconhecida, né, porque muitas vezes a gente tem por exemplo, tem uma encomenda e tu não tem uma nota fiscal para te poder passar para o teu cliente, né, e já aconteceu comigo, eu tenho uma encomenda. Por quê? Porque o meu negócio de saboaria mesmo, ela não entra na parte na carteirinha, eu não consigo fazer a carteirinha do artesanato, né? Porque não é artesanato, mas a vela já entra. Então eu consigo, né? Eu não estava conseguindo, agora eu consegui me encaixar ali, né? Fui estudar outras coisas que eu pudesse agregar o óleo ali, então eu consegui me encaixar. Então a gente tem assim uma visão, nós temos uma meta, né? Uma meta é de expandir o sabão da Tinga para um galpão verde, então é o Ecotinga, né? Já temos o nome. Ampliar o nosso negócio e a gente não quer ser mais um ponto de coleta e nem de reciclagem. A gente quer ser um agente, nós vamos ser um agente transformador de vidas e de pessoas, né? Então, assim como a gente transforma o óleo de cozinha em um biodiesel, em um produto de limpeza, em uma ração animal, a gente também vai transformar a garrafa PET, a gente também vai transformar o vidro, porque ele, 3 toneladas de vidro, a gente quando vai vender, é 3 centavos, mais ou menos. Uma tonelada, 3 centavos. Então, é mais fácil a gente transformar esse resíduo, né, que a gente descarta ali numa esquina, de qualquer jeito, e gerar renda, gerar trabalho e gerar capacitação para as pessoas. Porque, como eu falei para vocês, a minha maior dificuldade foi a ressocialização. Só que antes de chegar no sabão da Tinga, eu passei por depilação, eu fiz curso com uma outra menina, né, que é a Rebeca, que passou pelo projeto As Louras. A Rebeca hoje tá bem, né, Ju? Eu acho que tu também fica muito orgulhosa, né? A Rebeca tá bem, a Rebeca também conseguiu romper. Nossa, a Rebeca, eu sempre conto com já me emociona aqui, tá, de vocês duas, assim, com a história de vida de vocês. A Rebeca é um grande exemplo de superação também foi moradora de rua, teve situação de drogadição, e hoje está lá, empregada, com carro, com as filhas, graças a Deus. Então, realmente, enfim, depois eu te elogio.
Então, gurias, é muito importante, assim, sabe? Porque como eu entendo, a minha vida ela foi reciclada, né? Minha vida ela foi transformada. Eu tive uma outra oportunidade, eu tive uma nova oportunidade de vida, né? Então, eu acredito que a garrafa plástica também tem. Hoje, Ju, a gente já tem o nosso uniforme, já é feito de garrafa plástica, né? É feito do fio PET. Então, cada camiseta, ela retira do meio ambiente duas garrafas plásticas, né? Então, assim, é 50% fio PET e 50% fio algodão. A ideia é essa, que a gente consiga patrocínio, pessoas que entendem da sustentabilidade, pessoas que acreditam no nosso trabalho, na nossa seriedade do nosso trabalho, né? Porque hoje eu não sou mais aquela drogada, aquela louca, né? Hoje eu sou uma dona de casa, uma mãe de família, uma empreendedora também, né? Sou uma pessoa muito séria, né? Que estou em lugares que eu nunca imaginei estar, né? Nunca pensei em estar, em lugares, e eu vejo que é possível, sim. Que é acessível para todos, né? E para todos vocês também. Eu vi a Ju falando ali que Rio de Janeiro, São Paulo, não sei que, onde vai ser que, vai ter ali. Eu tava com a câmera desligada e com o microfone também. E tu sabe que um dia eu fiz um pedido para Deus que eu queria ir para o Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio de Janeiro, eu só fui até o Galeão lá para fazer uma ponte aérea para São Paulo e não conheço o Rio de Janeiro. E aí eu pedi para ir para o Rio de Janeiro e Deus me levou para Paris, né, gurias? Então, assim, eu vejo que é possível. Eu ainda vou chegar no Rio, tá? Eu vou chegar no Rio. Eu vejo que é possível. E é maravilhoso hoje a gente estar aqui com vocês, eu passar um pouquinho daquilo que eu vivi, entendeu? Só que antes de chegar no Sabão da Tinga, eu fui depiladora, eu fazia extensão de cílios, eu fazia sobrancelha, por quê? Porque minha psiquiatra falou que a minha mente ela não ia retomar para algumas coisas, né? Que eu tinha que exercitar muito, que eu tinha que ter, focar muito na leitura e fazer trabalhos manuais. Então era o que eu comecei, então foi aquilo que eu comecei a fazer, né? E foi numa das aulas que eu dei lá nas Lolas, que foi o curso de extensão de cílios, né? Então, foi muito bom para mim. A Rê, eu acho que tá trabalhando com isso já. Eu acho que foi a única que... E continuou com as unhas também. Mas eu acompanho ela na rede social ali. Teve outras meninas de um outro projeto que foi Rebeca. Também a menina já tá com o salão dela montado, tá voando. E eu migrei pro Salão da Tinga, né? Então, assim, migrei para um outro negócio, né? E eu acabei me apaixonando, né? Porque às vezes a gente não consegue vender uma barra de sabão, mas eu consigo vender a sustentabilidade, né? Então, eu vi que dentro do meu negócio eu consegui gerar vários outros negócios, né? Então, ali, eu não sei. Do que as gurias empreendem, né? Não conheço ali, eu conheci a Paty, né? Eu acho que também, acho que a Giovana eu já vi em algum lugar, em algum local assim, né, Giovana? A gente já se viu ali pelos rolês aí dos empreendedorismos que eu vou. Não consigo ver todos os rostos aqui, mas enfim, é isso, né? Então hoje eu vendo a sustentabilidade, vendo as oficinas, né? E muitas vezes eu não vendo sabão. E tá tudo certo, porque ele acaba entrando numa oficina, como eu falei, eu produzo na periferia, na favela, mas eu vendo em locais que as pessoas, elas já têm mais uma consciência ambiental. Então, a gente tem uma dificuldade dupla, né, gurias? Porque eh, a gente tem que reeducar pessoas, né? Reeducar pessoas na compostagem, reeducar pessoas na reciclagem, reeducar pessoas. Então, assim, eu tô tão feliz, assim, porque eu participando, eu acho que vocês falam muito de pitch também. O meu pitch não era assim, tá? Eu nunca fui moradora de rua antes, nunca ninguém soube da minha história, nunca ninguém soube da minha vida. Mas eu comecei a ganhar espaços e lugares, porque assim, a história que eu falo não é para me vitimizar, tá, gurias? Porque eu não vivo mais na rua, eu não sou mais moradora de rua. É para falar para vocês que a gente consegue sim romper, a gente consegue sim sair daquela situação que a gente vivia por algum motivo e, e romper aquilo. E a partir do momento que uma amiga falou para mim, nós estava indo para fazer um pitch, pro primeiro edital que eu participei e ganhei. E ela falou, e estávamos dividindo o aplicativo, a Carol, ela também ganhou, e aí ela falou, e nós conversando, e eu falei pra ela, ai, tu sabia que eu já fui moradora de rua, por isso que eu trabalho com reciclagem. Aí ela falou, tá aí teu pitch. Esse aí é teu pitch. Porque ninguém acorda da noite pro dia sendo recicladora, né?
Ninguém acorda no tipo de, ai, hoje eu vou reciclar. Ai, hoje eu vou bordar, até porque a gente tem que primeiro fazer um curso para se qualificar para poder bordar, né? Ai, hoje eu vou fazer um crochê. Eu tenho um sonho de aprender a fazer crochê, não consigo, não sei, acho que não tenho, né? Aquela. Eu digo que eu não tenho coordenação motora, né? E tá tudo certo, mas é um sonho meu. Quem sabe um dia eu consiga, né? Eu vá treinando, treinando. Eu tenho vontade, eu vejo as gurias fazendo colares lindíssimos. E é uma vontade que eu tenho, mas eu não consigo. Então, tem que ver também aquilo que é para ti, né? Aquilo que às vezes a gente tenta fazer alguma coisa ali. Como eu falei, eu tenho esse sonho, mas agora, né? Agora o sabão ali, dou uma batidinha, tá pronto o meu sabão, né? Então, era para falar um pouco sobre a minha história de vida, sobre o que a Júlia sobre a minha história de superação, né? A gente bater um papo legal aqui, a gente conversar e vocês ver que é possível a gente romper algumas barreiras, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou sair do lugar, né? Eu pensava, né? Como é que eu vou conseguir me sustentar vendendo uma barrinha de sabão por R$ 7? Porque aí eu remodelei meu modelo de negócio, né, gurias? Eu vendi uma barrinha de sabão que eu não embalava. Não embalava em nada. Aí eu vendia por 5, né? Mas como é que eu vou vender uma barrinha de sabão agora? Eu embalo com celular. Então aí eu comecei a criar estratégias, né? Eu faço mentoria, eu trabalho com os guardiões do meio ambiente, eu foco naquilo que é a reciclagem, porque a gente sabe que está em alta, que está em pauta, que a gente precisa, né? O mundo está gritando, está pedindo socorro. Não existe dois mundos, né? Existem vários países. É, eu desconheço que tenha vida em Marte, eu desconheço que tenha vida na Lua, eu acredito que a gente. Se tem, eles ficaram para eles, né? Se tem, eles guardaram. Então, assim, eu acredito que falar sobre o meio ambiente é falar sobre tudo aquilo que não é dito pro pessoal da periferia, né? Por falar tudo aquilo que não é falado, que as pessoas não. Então, assim, é muito falar de nós sem nós, né? Eles resolvem a nossa vida lá numa COP e mas eles não sabem o que que a gente passa dentro da nossa comunidade, o que muitas vezes a gente passa dentro da nossa casa, né? Então, assim, eles fazem reuniões da gente sem a gente, né? Então, assim, é muito importante a gente estar sabendo o que está acontecendo. Eu acredito que o meio ambiente, que o desastre ambiental e que os desastres climáticos, ele vem a ser como uma Covid, né? Só que por enquanto, como ficou ali, tipo, que nem a Covid mesmo, né? Ficou incubado, ninguém falava, ninguém dizia o que que era uma gripe, era uma tosse, era isso, era aquilo, e quando vê, começou a morrer gente, né? E o desastre ambiental, ele tá da mesma forma. Né? O mundo ele tá gritando, o mundo tá pedindo socorro, ele tá dando sinais, e as autoridades sabem disso, né? Eles são cientes de tudo que está acontecendo, só que ainda não falam nada, né? Estão falando assim em outras linguagens, com uma linguagem que a gente acaba desconhecendo, né? Que a comunidade acaba não entendendo, não escutando, ou muitas vezes palavras difíceis, né? Então, é sobre isso que eu queria trazer para vocês. Levantei muito a minha pauta aqui, né? Eu vejo que a gente está com um número bom de mulheres aqui de outros estados, né? De outros lugares também. Então, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço pela confiança. Eu queria poder falar, eu quero poder continuar, a gente poder continuar conversando aqui, né, sobre várias coisas. Por exemplo, eu não sei fazer tudo, gurias, né? Eu vou em vários lugares, mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com a rede social que eu tive que pedir para a Ju transmitir para mim ali. Tá tudo certo, entendeu? Porque vocês também não vão saber fazer tudo, né? Vocês sabem do negócio de vocês, né? Vocês sabem falar daquilo que vocês fazem. E eu garanto que vocês fazem com muito amor, com muito carinho. E eu falei, ai, Ju, posso te mandar? E foi uma amiga minha que me ajuda a fazer os slides no PowerPoint ou no Canvas, que ela faz para mim. E eu tenho uma parceira ali entendeu? Eu quero estar presente nos lugares, eu ainda tô Tô fazendo um curso, né, online. De vez em quando eu consigo focar e dar uma olhada ali para aprender a não depender tanto das pessoas, porque às vezes a gente acaba, né, se chateando assim, né? Tipo, ai, tem que estar toda hora pedindo, né? Toda... E eu acho que a Ju também entendeu ali que eu pedi para ela passar para mim ali. Eu acho que ela entendeu que eu não ia saber mexer muito bem ali, com a apresentação e ao mesmo tempo com a fala, né? E deu tudo certo no final, a gente está aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu quero poder conhecer vocês. Gostaria de pedir para que vocês me seguissem lá na rede social Sabão da Tinga, né?
E aí a gente vai se encontrar em muitos lugares, vocês também participar de outras jornadas, porque assim, gurias, a mentoria, ela é sim um diferencial no negócio de vocês. Às vezes a gente participa porque a gente precisa de um capital semente, né? Mas a gente vê assim, que tem tantos editais abertos. Vamos falar um pouco de edital, tantos editais abertos para mulheres empreendedoras, para mães, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Amplitude Perifa, Regenera RS, Coalizão pelo Impacto. Então, assim, é só uma prévia de lugares, né? Donas de si. São mulheres que agarram a mão de mulheres, né? E não largam, né, gurias? Vocês podem me chamar na minha rede social, é essa Bunda Tinga. Vocês podem me mandar mensagem lá na minha bio, viu como eu sei falar? Lá na minha bio tá o número do meu telefone, vai cair direto para falar comigo, é eu mesmo que vou responder, não é ninguém, né? Então, e podem mandar pelo direct também, né? Então a gente não aprende tudo de uma Ô, hora para Tati, outra. nós 40 a mais aqui não é fácil o Instagram também, né? Vamos combinar, a gente tem que rebolar ali para aprender a mexer nas coisas. Tá tudo certo. Tati, sem querer te cortar, já vou te passar a palavra de novo. Não, Mas assim, vou contar um pouquinho como é que a Tati chegou para mim, tá, gurias? Ela chegou, eu acho que foi como aluna primeiro. Ela primeiro foi fazer um curso das Lolas, agora que eu estava pensando aqui. Ela foi fazer o curso de depilação com a Rebeca, que ela era conhecida da Rebeca. Aí, nisso, ela se ofereceu para dar um curso de extensão de cílios. Então, ela disse que ela não tem coordenação para fazer crochê, mas para enfiar pelinho dentro do olho das pessoas, ela tem muita. E precisa muita coordenação para isso, tá? Então, ela deu o curso de extensão de cílios e nesse dia que ela contou a história dela. E eu lembro, Tati, que assim, eu ouvi histórias muito lindas dentro do Projeto As Lolas já, mas também ouvi histórias muito tristes e muito difíceis, né? E tu foi uma das histórias, assim, que eu agradeci a Deus por ter conhecido a tua história. Eu lembro que na época tu estava de auxiliar de uma empresa, eu acho, né? Auxiliar, não sei se era de administrativo ou de limpeza. administrativo, administrativo. E aí tu me contou, né, que tu trabalhava nisso, e que tu tinha, né, tu tinha 5 filhos? 5 filhos. 5 filhos, e que na época que tu tinha morado na rua, tu não pôde, né, estar com eles, que tu estava ali no resgate dos teus filhos na época. E aquilo me tocou também, né? Não tenho filhos, mas eu sempre me toco com as mães e suas crianças. E eu falei, cara, uau, as pessoas saem de situação de rua e conseguem dar um jeito. Eu já fui voluntária num hospital de dependência de crack, e assim, entre 100 mulheres, uma consegue se curar, sair da drogadição com muita dificuldade. Então, tu e a Rebeca realmente são exemplos de uma baita de uma superação. E depois, a Tati vem com várias outras, depois ela fez mais um curso de flores, tu fez o curso com a gente, de arranjos florais, acho que de... E eu fiz o de bronzeamento. Curso de bronzeamento também artificial. Então, foi lá que tu conheceu a Giovana, porque a Giovana também era nossa aluna e nossa professora das Lolas, né? E aí, gente, daqui a pouco, eu e a Tati, a gente sempre manteve contato, fiquei sabendo do filho dela, né? Fiquei extremamente chateada, não pude ir no velório te dar um abraço, mandei mensagem. E aí, não mais que de repente, eu vejo essa mulher em Paris. Eu vejo posts dela dando palestra no Salt Summit. E eu e a Tati aqui, né? Eu e a Tati assim, o quê? Maravilhosa! Então, gente, tudo isso a gente está contando aqui para a gente entender também que na nossa vida, às vezes, tem uma história de muito sofrimento, mas que esse sofrimento, Tati, dá um impulsionamento, dá uma força. É uma coisa muito louca isso, né? Porque a gente nunca mais vai ser aquela mulher que já fomos. Né? A gente pega aquela história... Não. E tu sabe, Ju, que quando o meu filho faleceu, tinha gente fazendo aposta, né? Pra ver até quando eu ia aguentar que eu ia voltar pras drogas, né? Então, assim, o meu luto, ele é diário, né? Acabou a reunião aqui, daqui a pouco eu já dou uma lagrimejada ali e já vou pro banho, já respiro, já vou jantar e vou atender a pequena e tá tudo certo, entendeu? Meu filho não vai voltar mais, né? Isso aí é fato, né? Mas, assim, o que me deixa também, assim, a gente vê que a Ju, ela nunca passou por essa situação, né, Ju? De vulnerabilidade,
e nunca morou na rua. E eu vejo que quem conheceu ela pessoalmente, assim, ela abriu as portas da casa dela, né? Pra botar um bando de mulher pra dentro de casa que ela nem sabia quem era, porque geralmente é assim, né? E eu me lembro que a mãe dela que fazia comida, né? Era doação, então, para aprender, a gente sabe que tem uma dificuldade para aprender mulheres, né, gurias? Que a gente não oferece nada, alguma coisa, são poucas que permanecem até o final, né? Então, a Ju ali, ela era a empresa dela, junto com a casa dela, né? E eu pensava, pá, essa guria é louca, ela bota esse monte de mulher que ela nem sabe de onde saiu, e se essas gurias voltam aqui, roubam a casa dela, alguma coisa assim, né? Ficava pensando, porque ficava, tipo, tudo assim, à vontade, né? A gente tinha acesso a casa da Juliana, então a gente tinha acesso, né? Então, tipo, não ficava ninguém, tipo, atrás de ti, te olhando, te cuidando, né? Então, assim, foi muito bom, assim, esse momento que a gente se conheceu lá, e as gurias também, e a gente vê que cada uma tem uma jornada e uma história diferente, né? E as nossas histórias, elas não são as mesmas, elas não se repetem, e tem muitas pessoas que lidam de uma maneira diferente, né, da situação. Eu acredito que tem muitas que se passaram pelo problema que eu passei, não iam superar, né? Eu acredito que Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar, mas é importante você saber que vocês podem passar por isso, né? Romper isso e estar onde vocês quiserem, entendeu? Basta vocês querer, né? Hoje eu assento à mesa de pessoas que eu nunca imaginei que nem sequer tem telefone, a minha agenda telefônica é valiosíssima, né? Então, assim, telefone de muitas pessoas, assim, é, pessoas que me deram número pessoal, número, né, seu número pessoal da sua residência, enfim, né? Então a gente vê a confiança que a gente acaba passando para as pessoas, né? E a transformação de vida, porque eu poderia ter parado no meio do caminho, né? Eu poderia ter desistido. Eu estava falando sobre a parte da dependência química. Hoje, Ju, é muito difícil o número de reabilitados, porque o Sistema Único de Saúde, ele entende que o CAPS trabalha com redução de danos. E eu não acredito na redução de danos, enquanto uma ex-dependente química, né? E aí, tô falando as gurias aqui que tem algum familiar, ou um amigo, ou pai, ou vizinho, ou parente que tem um problema do alcoolismo e outro tipo, ou outro tipo de droga, não existe redução de danos, né? A redução de danos, ela não existe. Não posso chegar a dizer para ti, ai, tu vai tomar só um pouquinho de cachaça que não vai dar nada, tu vai tomar só um copinho de cerveja, né? Porque é uma doença do sistema nervoso, né? Então é uma coisa que está sempre pedindo mais, e hoje o Sistema Único ele entende que não, que a gente pode. Eles trabalham com a redução de danos. Eu acredito, assim, falando da parte do governo, da parte pública, né? Eu acredito que é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, é muito, e isso eu posso falar com propriedade, né? Com propriedade, porque acaba se tornando um círculo vicioso, né? O morador de rua, ele mora nas ruas, aí ele tem direito ao aluguel social, 500, R$ 600, e aí ele fica ali durante 6 meses, e durante 6 meses, aí ele sai, aí ele sai, fica 2, 3 meses fora, e aí ele sabe que ele vai voltar. Então, ele não precisa se preocupar, porque ele vai voltar pro sistema do aluguel social de novo, né? Eu saí de um processo de ressocialização, eu passei por todo um tratamento. Quando eu fui procurar uma ajuda, que eu realmente estava precisando, não queria retroceder, não queria, não podia, eu tinha um bebezinho novo nos braços, né? E aí eu fui procurar o governo, o CRAS, CREAS, enfim, eles falaram para mim manter esse aluguel social ou ter, eu teria que voltar para as ruas novamente. Então é um retrocesso, porque o governo ele não tem políticas públicas para pessoas se ressocializarem, né? Para pessoas. Eu acredito sim que a pessoa existe um número pequeno de reabilitados, mas eu acredito que teria que ter políticas públicas mais eficazes, né? Olha, eu vou te acompanhar durante uns 3 anos, tu vai passar por um processo, tu vai passar por uma educação, tu vai, né, ter cursos, qualificação profissional, a gente vai te acompanhar e depois tu vai caminhar sozinho, né? Hoje eu consegui, graças a Deus, né? Eu não recebo mais Bolsa Família, não tem nada contra quem receba, viu, Gurias? Eu não recebo porque meus filhos casaram, né? O meu outro menor faleceu e graças a Deus hoje eu não preciso mais, mas eu também precisei muito. Aonde eu falava que estava dando cesta básica, eu estava lá, muito tempo eu também ganhei do CRAS, então é tudo isso, entendeu? E hoje eu consegui romper, né? Romper, graças a Deus, hoje eu consigo gerar renda com o meu negócio, né? Eu consigo contratar outras mulheres para trabalhar. E é isso que a gente almeja para vocês, que vocês também não se mantenham refém
do governo, né, do poder público, porque uma hora eles vão lá e vão acabar, ou puxa o tapete da gente, ou tira a gente do nada, e a gente acaba conta. Eu me lembro a última parcela que eu recebi do bolso, eu tinha feito tanta conta, gurias, tanta conta. Quando eu fui receber, não tinha nada, tava zerado. Eu disse, meu Deus do céu. Mas eu acabei entendendo que meu momento tinha, né, chegou ali, entende? Né? Eu tinha feito, eu nunca mais tinha feito conta contando com aquele dinheiro, sabe? E naquele mês eu disse, eu tenho bolsa, eu vou fazer umas contas contando com esse dinheiro aqui. E foi furada, né? Mas, enfim, a gente sabe que o governo ele muda, né? Sempre é uma caixinha de pólvora, é uma dinamite que a qualquer momento está sempre explodindo, né? E a gente sabe que os prejudicados sempre são, né, os mais indefesos, nós, assim, da comunidade, a gente sempre acaba sendo um dos mais prejudicados, né? E eu não tô aqui para falar de política, né, nem de esquerda nem de direita, mas é para falar sobre empreendedorismo, né? Para saber que vocês conseguem romper esse ciclo também, né? E viver bem, graças a Deus, e conseguem gerar renda, e cada vez mais, gurias, se qualificar, cada vez mais procurar curso. A gente tem muitos cursos ali no. Eu vou começar a mandar para a Ju lá pelo Instagram. E a gente tem muitos cursos de inglês. Agora tem um curso para 50 mais para rede social, né? Então, ainda não estou no 50, mas estou perto, né? Também, mas eu também tenho dificuldade com o Instagram. Eu já consigo fazer algumas coisinhas, botar alguma música, mas não é assim como eu queria, né? Hoje eu preciso ter uma pessoa específica para o marketing, né? Para o meu negócio, né? Era meu filho que fazia, infelizmente ele veio a óbito, né? Como eu falei, Deus sabe todas as coisas, mas a gente não pode parar no meio da caminhada, né? A gente não pode parar e ver, assim, como eu falei, as pessoas falando que estavam fazendo uma aposta para saber quanto tempo eu ia conseguir me manter abstêmica, né? Limpa por uma questão de uma dor, de uma perca, né? Mas como eu acredito que isso fortalece a gente tem que pegar essas coisas que acontecem e para se fortalecer e para seguir, né? Para caminhar, para e aí não parar, não retroceder, né? Então é muito bom a gente conseguir romper essas barreiras, né? E dizer assim, não, eu consegui, eu venci, eu tô aqui. Vocês que estão no meio da jornada aí da Donos de Si, conseguir finalizar é maravilhoso para vocês, né? É maravilhoso para o negócio de vocês, para vocês mesmo, né? Vocês conseguirem chegar até o final, assim, vai ser um diferencial, né? A gente está no final agora, Tati, falta só um mês. Outubro agora a Suzana está vindo para fazer o fechamento, então estamos quase, estamos correndo aí para finalizar. Eu não sei se tu está vendo os comentários aqui, mas as gurias estão elogiando a tua história, todo mundo bastante Não. emocionado por tua história, elogiando que tu tá belíssima com esse óculos incrível, e todo mundo falando assim, como assim 50 a mais com esta pele, com esta cutis, né? Não sei se ela travou, ele está me ouvindo. Ih, será que a Tati travou? A Giovana tá rindo para mim aqui. A única que tá com a câmera aberta é a Giovana na minha frente e a Tati. A Tati tá travada. Ju, eu caí, eu consegui voltar agora. Tu tava falando dos comentários, tá vendo eu? Tá me vendo? Agora tu vai ver, né? Tu vai ouvir, então. Elas estão te falando que tu é belíssima, que teu óculos é lindo. Como assim 50 a mais com essa carinha? Não, mesmo, tenho 48 anos. Esse óculos aqui foi feito por uma empreendedora, Óticas MIB, a Rosiane Maiato. A gente se conheceu num programa de aceleração também. A Rose ganhou um edital junto comigo. Então, a Rose, eu vou falar um pouco do negócio dela, porque, né, ela não tá aqui, mas ela é maravilhosa. A Rose, ela recicla óculos, que seriam descartados. Esse aqui não é reciclado. Mas o meu primeiro óculos que eu fiz foi reciclado. Ela ganhou de alguém e me doou. Então, ela recicla óculos que seriam descartados de uma forma incorreta. Ela arruma, coloca pino, coloca alça, dá uma reformulada naquele óculos e aí ela doa para mulheres que não têm condições de comprar. Ó, a Rose, estão dizendo que a Rose foi acelerada do Instituto, tá na hora de ela voltar, então. Gurias, Rosiane Maia, isso, e ela é maravilhosa, e aí, às vezes, ela acaba tirando do bolso dela, mas geralmente ela consegue participar parcerias, né? Porque às vezes uma mulher deixa de costurar porque não tem um óculos, uma mulher deixa de fazer um tricô porque não tem um óculos, ou porque a lente não é adequada. Então, o projeto dela é lindo, é maravilhoso, né? Então, a gente tem que sempre que enaltecer as empreendedoras. Quando eu fui para Paris, eu ganhei as roupas de uma empreendedora aqui na Restinga. A
Paty, os acessórios, os brincos, né? Então, assim, foi muito importante para mim, gurias, porque a gente levar as empreendedoras junto, né? Eu fui lá para falar sobre mudanças climáticas, mas eu até fiz um vídeo, eu não poderia deixar de agradecer as mulheres que estão sempre do meu lado, né? As mulheres que estão sempre na caminhada, mulheres que fortalecem mulheres, mulheres que pegam mão de mulheres, mulheres que ajudam mulheres, né? Então, eu me emocionei até quando eu fiz aquele vídeo, assim, sabe? Porque eu não tinha dinheiro para fazer meu cabelo, a minha transista fez fiado para mim, as roupas eu ganhei, né? Porque eu tinha comprado algumas coisas de inverno, né? E era verão lá, 40 graus. Então meu Deus, né? Que vestido eu vou ir? Que a gente acha que acontece? A gente acha que é, lá era outro clima, né? Não, nós não estávamos na mesma estação. Só que eu não tinha, tipo, nada adequado, assim, né? Na verdade, eu nem sabia que eu ia ir para Paris, né? Aí foi uma correria, fui fazer passaporte, aquela coisa toda, né? Então, foi isso, gurias. Vocês, assim, é muito importante uma pegar a mão na outra, uma levar a outra. Eu sempre procuro, sabe, usar minha rede social, ela as gurias, né, me marcam ali, eu reposto. Às vezes eu não reposto porque, ou porque eu não vejo, né, ou porque é correria, assim, eu não vejo que me marca. E às vezes também, como eu entendo muito pouco de rede social, tem uma amiga que me ajuda na rede social, ela que faz meus posts, ela que faz ela que mexe no Drive, essas coisas assim, tudo é ela que faz, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade. Mas que coisa boa dessa rede de apoio, né, Tati? De mulheres se ajudando. E eu vejo que, assim, as gurias da jornada do ano passado, que foi quando eu entrei, e desse ano também, começaram a fazer uma rede, assim, de mulheres que conhecem, mulheres que trabalham na feira, daí uma chama a outra. A Paty é uma mulher que movimenta muita gente. A Dai, que hoje acho que não está por aí também, aí que te conhece. Então, todo mundo acaba se conhecendo de alguma forma, né? Isso, Guria, e trazer junto para o negócio de vocês políticas públicas, gurias, né? Isso aí, acesso é para todos, né? A gente tem muito edital do governo federal aberto, aproveitar que a gente está numa fase do governo que está aberto editais, né? Que a gente vai conseguir entrar. Empreendedorismo de vários setores aqui, ô Ju. tem mulher. Guria, só um pouquinho. Flavinha, não está entrando a nuvem de palavras, não sei se a Flavinha está aí. Se quiser mandar o link de novo. Vou fazer outro aqui, deu problema. Tá. Eu vou parar a filmagem aqui, gurias, para vocês quiserem conversar com a Tati um pouquinho. Tati, nós temos mulheres que fazem